Ok, agora sim começamos a entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Diego Bertozzi, do Fox, por favor, primeiro a perguntar. Diniz, boa noite. Eu gostaria de saber o que você acha que não deu certo para a equipe conseguir a vitória hoje, o resultado positivo. Sabe-se da importância, da pressão e até que ponto esse protesto que aconteceu ontem em frente ao CT, ele mexe com vocês na pré-eleição, ou se isso é conversado, em algum momento isso é levado para dentro do vestiário, e se você acha que traz qualquer tipo de resultado isso para o desempenho dos jogadores. Boa noite. Boa noite. Começar pela segunda, o protesto da torcida legítimo, teve violência, está insatisfeito com os resultados que o time está apresentando e internamente está sendo bem trabalhado. Não é isso aí que está interferindo de maneira alguma no rendimento do time. Quanto ao jogo, a gente tomou o gol muito cedo, uma bola parada, eles se retraíram muito, a gente jogou com um pouco de lentidão no primeiro tempo, no segundo tempo a gente melhorou no jogo, a gente teve 2 gols feitos assim, anulados no limite ali, no lance duvidoso, tanto um como o outro. Fizemos nosso gol e tivemos mais chances para fazer no segundo tempo. Então o time no segundo tempo foi um time que tentou o gol a todo momento, o Curitiba tentou retardar o jogo o máximo que pôde, infelizmente não conseguimos o resultado. Eduardo Afonso, ESPN. Diniz, boa noite, tudo bem? 2 perguntas, por favor, Diniz, boa noite. O Reinaldo tem sido ofensivamente um jogador muito importante do São Paulo. Muitas das jogadas ofensivas do São Paulo saem pelo lado do Reinaldo. Hoje, quando o Coritiba recuou demais, ele quase que jogou ali como uma espécie de ponta pela esquerda, né? O Léo caiu bastante ali ao lado dele. Eu queria saber, nessa primeira pergunta, se você tem trabalhado a possibilidade do Reinaldo jogar numa linha mais avançada pelo lado esquerdo e não como lateral. E uma segunda, se o futebol, o rendimento do São Paulo é compatível com esses números negativos de 10 partidas sofrendo gols e de 7 jogos sem vitória. Uma pergunta assim, é muito difícil falar de número porque que interessa o resultado final do jogo, mas se você pegar os números, não, porque hoje foi só uma bola no gol, que foi o gol contra o Inter da mesma forma. Acho que finalizou 3 vezes o Curitiba contra o Inter, acho que foi 4 ou 5 e uma só no gol. Contra o Santos a gente teve um volume maior de finalização, eles terem finalizado pouco, fizeram 2 gols. Então eu não acho que por aí está justificando, mas a gente tem que dar um jeito de não tomar o gol e fazer mais gols com o adversário. Acho que a gente tem que vencer, independente da quantidade de chances que a gente cria ou que o adversário cria, a gente tem que começar a vencer, porque é urgente a gente subir de novo na classificação. A outra pergunta esqueci, Eduardo. Sobre o Reinaldo, que tem sido uma peça ofensiva, se você tem pensado em trabalhar ele numa linha mais avançada pelo lado esquerdo. Ele já está trabalhando numa linha mais avançada, por isso que ele está toda hora lá. E com o apoio do Léo ali por trás, como você bem frisou, ele está chegando por conta disso. Que o Léo quase faz, muitas vezes, de um lateral mais defensivo. A ideia do Léo jogar ali, essa era uma dos motivos para ele poder dar mais saída e ajudar o Reinaldo. No primeiro tempo, a gente praticamente jogou só do lado esquerdo, mas no segundo tempo a gente jogou do lado direito também. Acho que o Juan apareceu mais no jogo. A gente tentou empurrar o Diego mais um pouco para frente, para poder auxiliar também o Juan. Mas o Reinaldo, de fato, hoje fez uma excelente partida, tanto no ataque quanto na defesa. Aline Fanelli, Band News FM. Diniz, boa noite. O torcedor não se empolga mais para ver o São Paulo em campo. Por que o time não demonstrou uma mudança de comportamento depois da eliminação na Libertadores? E também como é que tem sido a cobrança da diretoria no seu trabalho e no elenco? A cobrança existe sempre no São Paulo, de todas as partes. Da diretoria, da minha parte, dos próprios atletas. Então, todo mundo incomodado com a falta de resultado. E no segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo. No primeiro tempo o time foi um pouco mais moroso, tomou o gol cedo e teve um pouco mais de dificuldade. No segundo tempo a gente teve um comportamento agressivo e não conseguiu ganhar o jogo, mas tentou até o último instante fazer o gol da vitória. Felipe Ruiz, TV Globo. Diniz, boa noite. Boa noite. O Reinaldo, após o jogo, na entrevista
à beira do campo, falou sobre mandando uma mensagem para a torcida não desistir do time. Qual recado você mandaria para a torcida hoje, que tem cobrado tanto? E se você me permite uma segunda, você fez as 5 substituições hoje, né? Na última, o Trellis entrou para aquele escanteio final. Qual que era a sua ideia ali para o Trellis, se era aproveitar a bola parada? E se você chegou a conversar com o Luciano, que ele pareceu sair bem incomodado ali. Obrigado. O Luciano tá tudo ok. Teve um gesto ali que não saiu por conta, estava meio entristecido por conta do resultado, e o Trellis de fato foi para aproveitar a bola parada pela altura, e ele quase encostou a cabeça na bola, gerou outro escanteio e a gente quase fez o gol. Então foi por conta disso. Poderia não ter dado nada, mas era uma substituição que eu tinha para fazer. Queria ter colocado ele antes. Ele não entrou por conta do escanteio. Ele ficou ali uns 4 minutos ali para poder. É que a bola não saía, a bola acabou saindo na hora do escanteio. E ele, como é um jogador que tem altura e tem porte para poder levar perigo, ele entrou e quase deu certo. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Bom, há um tempo atrás eu fiz uma pergunta sobre pragmatismo, o ideal de jogo, né? Depois da partida contra o Sport, inclusive, em que foi uma das primeiras partidas, se não a primeira, que você utilizou a dupla Diego e Léo na zaga. Né? No começo não sofreu gols, você elogia bastante a saída de bola dos jogadores, isso de fato é evidente, mas há 10 partidas o São Paulo sofre gols. Até onde essa sua ideia de saída de bola vai ser utilizada com essa dupla, e uma zaga que foi a menos vazada, ou uma das mais importantes defensivamente no ano passado, Arboleda e Bruno Alves, onde que eles não se encaixam nesse momento, Arboleda e Bruno Alves, para não serem titulares? Valeu, obrigado. Eles se encaixam perfeitamente, o Bruno Alves e o Arboleda. Sabe, naquele momento eu achei que é uma pergunta, você pega esses números assim, é uma pergunta muito fácil de fazer. Eu já te falei, vou te falar de novo. Você acha que o sistema defensivo se comportou mal no jogo de hoje, quando foi uma bola só no gol de falta? Contra o Inter, foi uma bola só no gol. Então, assim, e quando assim jogou o Bruno e o Arboleda, também a gente tomou 3 gols do Red Bull e tomou 3 gols do Mirassol. Então a gente não pode pegar, não é a defesa que está jogando, você analisar que tem 2 jogadores e por conta disso a gente vai deixar de tomar gol somente por isso. O sistema que tem que trabalhar bem. Contra o River a gente fez um primeiro tempo muito ruim defensivamente, principalmente nas transições, que também não era culpa da defesa dos 2 jogadores. A gente ofereceu muitos contra-ataques, mas hoje a gente teve solidez na defesa. Não foi uma coisa que a gente ofereceu pouco. O Curitiba ofereceu muito pouco perigo, como o Inter ofereceu pouco perigo, e o Santos também não teve grandes chances contra nós. Então, assim, se você pegar o resultado final, a gente precisa corrigir. Não adianta só ficar falando, precisa do resultado final do jogo, a gente parar de tomar gol, a coisa que você pode ter certeza que está me incomodando muito, está incomodando todos os jogadores, todos nós estamos trabalhando para a gente não tomar gol. Mas não é muito justo você assim fazer porque 2 jogadores mudaram e por conta disso parou de tomar gol. A gente tem que funcionar melhor como um time quando se defende. E hoje se defendeu bem o time. Um time que oferece um chute só ao gol de falta, você não pode falar que ele defendeu mal no jogo de hoje. No jogo do Inter da mesma forma. Se você falar contra o River de defendeu mal, eu vou concordar com você. É o Bellatini, Rádio Bandeirantes. Olá, Diniz, boa noite. Você citou que foi uma bola no gol só da equipe do Curitiba, uma bola no gol do Internacional e saíram os gols. A equipe do São Paulo está tendo produção ofensiva e não está conseguindo marcar tantos gols assim, enquanto a defesa é uma chance só basta. A equipe do São Paulo tem dificuldades em criação, em resultar, transformar essas jogadas em gols. Como trabalhar isso tendo tão pouco tempo entre uma partida e outra, e ainda mais qual que é o tamanho do prejuízo do São Paulo de não poder contar mais uma vez com o Luciano, que está suspenso para a partida de quarta-feira? O prejuízo do Luciano a gente espera que outro jogador entre e consiga atuar. A gente tem jogadores para entrar, prefiro falar de quem vai entrar, tomara que o jogador que entre consiga produzir bem, consiga fazer gol. E a gente está tentando de tudo. A gente treina, finalização, constantemente quando dá tempo para fazer isso. Sempre um pouquinho a gente acaba treinando nos pré-treinos. E insistir, procurar dar confiança para os jogadores, que assim, insistindo, uma hora a bola vai começar a entrar e a gente vai começar a ver as vitórias de novo. Guilherme Pradella, Rádio CBN.
Tudo bom, Diniz? Boa noite para você. Bem, Pradella. Boa noite. Me chamou a atenção nessa partida do São Paulo, algo que não vinha acontecendo tanto, e eu até fiz questão de procurar um pouco esses dados, a quantidade de cruzamentos que o São Paulo fez nessa partida contra o Coritiba. Queria que você comentasse isso e queria que você comentasse outro ponto. Qual o tamanho do prejuízo, pensando em Campeonato Brasileiro, pensando na disputa da competição, de empatar com times como Coritiba, que está na zona de rebaixamento, Bragantino, que também está na zona de rebaixamento? Pensando em projeção de pontos, quanto que o São Paulo sai no prejuízo não ter vencido times como esses que estão na zona da degola? Eu acho que a gente não pode fazer uma análise com times dessa forma. Acho que todo jogo vale 3 pontos. A gente tinha que ter vencido os jogos que a gente teve para vencer, quando a gente teve volume maior para vencer, no jogo de hoje, no jogo do Santos também, no jogo do Inter. Quando o Bragantino, o time jogou mal, e quando joga mal, a gente não mereceu a vitória, mas outros jogos a gente mereceu a vitória. O que a gente tem que fazer é pontuar, independente de quem é o adversário, quem seja o adversário. A outra pergunta para dela é do número de cruzamentos. Um jogo como o Coritiba fez o gol muito cedo e fechou muito a entrada da área, o que sobrava para a gente, de fato, era o lado. Os 2 gols que a gente teve que foi anulados, eles saíram por jogadas pelo lado, e você fica tendo que explorar de fato os dados para uma hora ou outra a gente conseguir jogar por dentro, com chute fora da área ou uma tabela. Mas é normal que quando o time desce muito as linhas de marcação, você ter um jogo mais pelo lado. Eu acho que a gente teve um jogo eficiente, com bons cruzamentos, a gente não soube aproveitar bem, mas era o caminho que a gente tinha para poder jogar. Se você começa também a jogar muito por dentro, você acaba fornecendo contra-ataque desnecessário. Então a equipe jogou de maneira correta. Era normal que a gente tivesse um número maior de cruzamentos numa partida como a de hoje. Marcelo Lima, Rádio Energia 97. Diniz, boa noite. Eu gostaria que você falasse sobre a questão do dia a dia, né, do que você pensa como teoria para a prática da evolução do time nos jogos, porque 7 jogos sem vitória, sem sucesso, talvez mostrem isso, que a teoria que você pensa para o time não está sendo colocada em prática, o time encontra dificuldades na execução do que você pensa no dia a dia? O que tem a execução, o resultado que a gente não está conseguindo obter. A gente está pecando de maneira maior nas finalizações, a gente tem criado chances para poder vencer e não está conseguindo. Se o time não estivesse produzindo nada, não estivesse chutando ao gol, não estivesse tendo um número de finalizações grande, eu concordaria com você, mas não é isso que está acontecendo. O que a gente precisa é colocar a bola dentro do gol e fazer gols para a gente poder vencer os jogos. Então a execução, ela não tá, a execução do trabalho em termos de criação não está ruim. O que está ruim, principalmente, é a gente fazer poucos gols e as poucas chances que o adversário tem contra nós, eles estão conseguindo marcar. Natália Ferrão, Rádio Nova FM. Boa noite a todos, boa noite, Diniz. Eu gostaria que você falasse um pouco, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que exige muita regularidade, o São Paulo tem tido alguns minutos, principalmente segundo tempo, hoje, depois que fez o gol de empate, conseguiu produzir ainda de forma mais efetiva, e gostaria que você falasse também um pouco essa transição meio-campo-ataque do São Paulo. Eu concordo com você da oscilação, teve muitos jogos que a gente jogou bem em um dos tempos, teve jogos que a gente jogou bem o primeiro, mal o segundo, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões. Exceção a essa regra, acho que o jogo do Santos, que a gente conseguiu manter uma regularidade, do Inter também. Hoje, de novo, aconteceu da gente jogar o primeiro tempo um pouco abaixo, o segundo tempo melhorou e a gente produziu bem, como você mesmo disse. Então a gente tem que procurar achar, de fato, essa regularidade de jogar os 2 tempos da mesma forma para aumentar nossas chances de vitória. Segunda pergunta, qual que é? Referente à transição, meio-campo e ataque, eu vi o Vitor Bueno hoje vindo buscar a bola no campo de defesa, ali nos pés dos zagueiros, para poder chegar e criar jogadas ali na frente do ataque. O time tem muita mobilidade, o Vitor veio uma hora ou outra fazer isso, mas ele se posicionou mais à frente, o Daniel ficou mais por trás e ele jogou mais no corredor central do campo, com liberdade para se mover dos 2 lados do campo. Então teve uma hora ou outra de fato que ele veio buscar, mas aí faz parte da maneira como a gente trabalha. O Igor de vez em quando veio também, o próprio Luciano veio, mas a rotina deles nos jogos e nos treinos é de ficar
uma parte do tempo mais na frente, mais perto do gol. Mais duas questões para fechar. Flávio Latifi, UOL. Boa noite, Diniz, tudo bom? Ainda em cima do que o Chacon falou, o São Paulo tomou 18 gols nos últimos 10 jogos, né? Então, se você parar para analisar, para o São Paulo vencer um jogo, tem quase que fazer 3 gols para vencer a partida. Você pensa em fazer alguma alteração no seu sistema defensivo, nas peças, ou pretende continuar com o Léo e com o Diego Costa na zaga? A alteração a gente sempre pode fazer, né, por conta dos números em si. Todos os jogadores que estão aqui têm chance de ser titular. Mas eu repito, essa pergunta ela já veio de outras formas e teve jogos que a gente jogou bem e acabou tomando gol como o de hoje. O sistema defensivo, eu tô falando, que ofereceu pouca chance ao adversário. Que é o que o sistema defensivo tem que fazer. Uma das coisas é você oferecer pouca chance ao adversário. Mas assim, todos os jogadores que estão aqui, eles têm chance. A hora que se eu achar que eu tenho que mudar para melhorar o time, eu vou mudar sempre que eu achar necessário. Marcelo Basseggio, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Eu gostaria de saber até que ponto as especulações envolvendo uma possível saída sua do São Paulo incomoda e influencia no trabalho que vem sendo feito durante a semana para os jogos que o São Paulo tem até o restante da temporada. Obrigado. Obrigado. A mim não incomoda, isso que me incomoda é a gente não conseguir vencer os jogos. E treinador de futebol tem que estar preparado para tudo. E estar num time do tamanho do São Paulo, você tem que estar preparado para todo tipo de pressão. O que me incomoda de fato é a gente não conseguir vencer as partidas e poder alegrar o nosso torcedor. Obrigado, Diniz. Obrigado a todos. Fechamos aqui a entrevista coletiva com o técnico do São Paulo. Boa semana.